pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. O BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil. Eu sou Tom Rioch, um americano conhecido como o rei do networking, e falando do meu podcast studio em Campinas e conectando pessoas. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas do mundo inteiro. E hoje vamos conversar novamente com a Thaís Bahia, falando do Rio de Janeiro. A Thaís é uma advogada de atuação na área corporativa e de M&A, que é Mergers and Acquisitions, e muito experiente nas relações Brasil-China. Ela estuda a cultura e idioma chinesa desde 2012 e atende clientes chineses nos investimentos no Brasil. Além de falar mandarim, Thaís fala também, obviamente, inglês, espanhol e francês. Eu e Thaís conversamos no podcast em janeiro de 2020 sobre oportunidades de negócio com China. E hoje parece que falamos 3 anos atrás de tanta coisa que aconteceu de lá para cá. Mas com isso, Thaís, seja bem-vindo novamente ao BBN Brasil Business Network. Obrigada, Tom. Fico muito feliz de estar aqui de novo para conversar com você sobre China. Thaís, mas na nossa retomada, nossa conversa, eu vejo muita coisa da retomada da economia chinesa. E, novamente, oportunidades entre Brasil e China. Olhando para frente, o que vocês sentem dessas oportunidades olhando para 2021? Olha, Tom, eu sinto que agora, com toda essa pandemia, tudo que tem acontecido nos últimos meses, a gente já consegue observar uma grande mudança no comportamento e no consumo, o que tem afetado, inclusive, o marketing das empresas e a forma como elas têm vendido os produtos delas. A gente vê que, com certeza, depois dessa pandemia, quando a gente já tiver uma vacina, espero que já ano que vem, né, vamos ver, esses mercados, em geral, com certeza vão ser pautados de uma forma muito forte em 2 diretrizes, que são sustentabilidade e tecnologia. E essas diretrizes, com certeza, vão se correlacionar na maior parte do tempo. A gente vê que tem uma geração vindo agora muito preocupada com a questão do eco-friendly e da questão da economia compartilhada e colaborativa. Então, os mercados que circundam esses temas, com certeza vão estar em voga, né? Vão estar bem evidentes aí para 2021 em diante, depois de tudo que a gente está passando esse ano. Muito disso que você falou já existia em China antes do Covid, né? Porque a China já era uma sociedade na parte da economia que as pessoas já tinham um relacionamento grande com a parte digital, e uma preocupação crescente na parte de sustentabilidade que você falou, né? Parte de praticidade e tudo eco-friendly, e até da evolução da parte financeira, na fintechs. E aí isso é uma vantagem que eu vejo nessa realidade. Eles aplicaram tudo que já tinha e saíram melhor do próprio Covid, né? Sim, eles estão dando aula, né, com essa retomada da economia, não só nas políticas super rápidas e eficientes de contenção do vírus, mas a questão da retomada da economia também, e essa questão do setor do eco-friendly, que eles já vinham investindo muito. Isso envolve tanta coisa, ramifica para tanto mercado, desde o mais simples, por exemplo, canudos reutilizáveis. Ele já vem investindo nisso, diversificando com cores, tamanhos, materiais. Você consegue achar canudo de bambu, retrátil, várias coisas que assim, a gente há pouco tempo começou a ver esse tipo de coisa aqui. As bikes compartilhadas, que é uma coisa que veio da China e se espalhou para o mundo. O mercado de compartilhamento como um todo, né? Eles estão muito focados nisso. Carros elétricos, a gente, ano passado, a Conurb, que é a empresa de coleta de lixo do Rio, aqui da cidade do Rio, assinou um contrato com a BYD, que é uma empresa chinesa, e comprou alguns caminhões elétricos, né? 100% sustentáveis, ecológicos. Então é um mercado que assim, vai desde painéis solares a um canudo de bambu, engloba muita coisa, porque não é só o mercado em si, é todo um mindset, é uma forma diferente de encarar as estruturas, sabe? As estruturas
capitalistas, a gente tem que repensar o mercado como um todo. E isso, de certa forma, afeta todas as empresas. E tem também a questão do 5G, que a China está super na frente. A gente está aqui no Brasil esperando sair o leilão do 5G. Com certeza com a pandemia isso vai ser mais atrasado ainda, mas a China ela é líder global, não só nisso, mas em inteligência artificial, internet das coisas. Daí a gente não tem como não falar das smart cities, que são as cidades inteligentes, que a China é um líder global disso. O que são smart cities? São cidades que são voltadas para o bem-estar do cidadão. E como que você proporciona isso? Sim. Por meio dessas essas tecnologias de ponta. Inteligência artificial, 5G, IoT. E com certeza a chegada do 5G vai ajudar muito no Brasil para a gente abrir, né, para esse novo mercado. Mas independente disso, a gente já tem alguns desenvolvimentos aqui que eu até converso com alguns empresários, eles ficam até surpresos, porque, por exemplo, no Rio de Janeiro a gente já tem alguns investimentos nesse setor. Eu já comecei com algumas pessoas, inclusive do Centro de Operações do Rio, da Prefeitura daqui, eles já têm algumas parcerias com startups, com aplicativos, como o Waze, por exemplo, que se coordenam para estabelecer mais informação com relação ao trânsito, com relação à violência para o cidadão. Então, assim, a gente já está, de certa forma, a gente está com um panorama positivo, e a vinda do 5G só vai ajudar mais ainda isso, e sempre, se você for observar essas startups, tem sempre tecnologia chinesa, né? Eles importam tecnologia da Huawei, então, assim, é um mercado que está crescendo, não é só por parte das autoridades públicas aqui. A gente vê muitas startups de empresários que fazem, por exemplo, missões empresariais na China, fazem networking lá fora, na China, voltam cheios de insights e abrem uma startup. A gente tem startup aqui no Rio de, por exemplo, segurança privada, que é pautada numa tecnologia chinesa com base em reconhecimento facial. Sim. Então, existe startup focada em registro eletrônico de cartório, para agilizar os processos. Tudo isso é com base em tecnologia chinesa. Então, assim, tem todo um mercado, isso é só o começo. Tem várias novidades acontecendo, mas isso daí é só o começo. A gente olha para a China, onde que ela já chegou, e fica imaginando até onde que a gente pode chegar, sabe? E tem muito... Você está dando realmente uns excelentes exemplos, porque aqui na região de Campinas, onde eu moro e trabalho, nós temos exemplos realmente de grandes investidores chineses aqui. O próprio CPFL, que é a empresa de energia aqui na nossa região, é uma empresa chinesa. O BID, que é uma empresa que fabrica ônibus elétrico, já há muito tempo está instalado aqui, já está fabricando na cidade de Campinas, já está usando ônibus elétricos, tá? Nessa parte de eco-friendly que você falou. E também na região temos uma das maiores fábricas de placas de painéis solares, tá? Também um empreendimento chinês. Então, grandes investimentos estão acontecendo, sem dizer vários outros da parte de comunicação, tá? Que também está na região. Mas esse segundo leva que você está falando dos startups, acho que isso é fundamental, porque o Brasil ainda é feito de muita empresa pequena e média, e muito empreendedor pequeno que está criando, que tem todo o foco de fazer um startup. Tem muita oportunidade de fazer. Sim, o brasileiro é muito criativo, né? A gente fica achando que a gente não é empreendedor, mas a gente tem, sim, essa veia que tem que ser investida, né? Que tem que ser incentivado. Tem vários outros mercados, assim, para startup. Fora a questão agora com essa pandemia, tem o ensino à distância, a questão do home office, e isso desencadeia em vários outros mercados. Tem muita empresa agora vendendo equipamentos de academia, que as pessoas não faziam em casa, agora fazem, cadeira de escritório. Sim. Isso vai ramificando para vários outros mercados que mesmo depois da pandemia, a gente sabe que alguma coisa vai mudar, sabe? A gente não sabe exatamente qual que vai ser o que tanto falam agora do novo normal, mas com certeza vai abrir muita possibilidade para outros mercados, e a questão do e-commerce, sem dúvida. Muitas pessoas que eu acho que tinham medo, tinham receio de fazer compra online, agora com a pandemia, viram que não é esse bicho de 7 cabeças, tem muitas vantagens, e isso está sendo muito positivo para muitas empresas. E acho que é uma mudança de comportamento que não tem mais volta, sabe?
A tendência é essa, é praticidade, é agilidade para o consumidor. Você tem um outro exemplo que é importante, que o pessoal fala do home office ou trabalho em casa. Se a gente olha para o Brasil e olha por parte do empreendedorismo, a grande maioria já estava trabalhando. Tem muitas pessoas que trabalhavam de casa. Não tem empresa. Sim. A empresa é em casa. A empresa e o relacionamento é feito por WhatsApp. Então, alguém cria. Sim. Isso foi muito evidenciado agora. As pessoas interagem, criou compra e venda por WhatsApp. Isso se tornou uma forma de negócio no Brasil, tá? Sem ter que ter a loja. Então, a parte de entrega, a parte de busca, tudo isso criou e mudou rapidamente. Com certeza. E até os mercados mais tradicionais. Eu que sou de escritório de advocacia, isso há um tempo já era discutido, home office, fazer um dia sim, um dia não, como é que a gente implementa isso? Os advogados, assim, o meio jurídico tinha muito medo, tinha receio. Será que isso vai funcionar? De você não ter essa relação direta com seus subordinados, de não estar ali perto, a equipe. E nós vimos em poucos meses que isso é perfeitamente possível. Óbvio que o olho no olho, né, é muito importante, a questão do aperto de mão, do networking, você encontrar com seu cliente pessoalmente, é importante, mas não é uma coisa que seja insubstituível na maior parte do nosso tempo. O que a gente está deixando de gastar com relação à viagem, essa coisa de Rio, São Paulo, passagens, que muitas vezes o cliente acaba arcando com esse tipo de gasto. Para algumas reuniões que a gente resolve hoje em dia por N aplicativos, N plataformas. Sim. E a gente podendo se ver e é super dinâmico, acaba sendo muito mais produtivo. A gente está vendo que está funcionando de uma forma muito positiva. Nosso exemplo. Eu conheci você, começamos a interagir no ano passado, não conhecemos pessoalmente, não é verdade? Mas mantivemos contato, falamos. E eu imagino, como você atende muito cliente chinesa, seu parte de interrelacionamento é mais virtual do que presencial. Com certeza. Sempre foi, não foi? Exato. Então, essa relação de saber trabalhar e de funcionar de uma forma virtual já faz parte da sua realidade. Como eu mencionei, você também fala inglês, espanhol, francês, você tem clientes do mundo inteiro. Então, não é de viajar e estar, é de estar conectado, de ser e estar alcançável, não é assim? O mundo é redondo, funciona 24/7. Exatamente. Agora, é importante, obviamente, que você tem. Você fala os idiomas. Isso é uma necessidade que eu digo que é primordial, poder conversar. Se é pessoalmente, virtualmente, por escrito, falado, é secundário, né? Exato. Agora, suas conversas e seu relacionamento em China, eu imagino que você tem uma intensa comunicação com eles. Qual é a realidade lá? O que você sente do lado de China? Os negócios voltaram a acontecer, interesse em negócios, investimentos no Brasil continua? Qual é a percepção? Sim, independente de todo esse susto, independente até de alguns sustos diplomáticos que a gente teve nos últimos meses, né? O interesse continua. A questão da retomada, a China, como ela tomou medidas muito eficientes e muito rápidas, ela conseguiu dar esse luxo, né, de retomar muito antes que o resto do mundo. Ela deu assim, uma verdadeira aula de contenção do vírus e agora a gente teve uma segunda onda em Wuhan, eles contiveram essa segunda onda de uma forma muito eficaz também, um mês resolveram. Agora, no domingo de manhã, houve um novo surto em Beijing, mas assim, para você ver como que é assustadora a capacidade de organização, de comprometimento e de execução da China. No domingo surgiu esse surto, domingo de manhã na China, no mercado, o mercado já foi fechado, eles já investigaram a origem desse surto, suspeitam que seja de uma bandeja de salmão importado, ainda estão estudando, mas assim, só no domingo, no mesmo dia, eles fizeram 76.499 testes. E desses testes eles foram cerca de 59 testes positivos, nem todos assintomáticos, mas assim, em um dia eles fizeram essa quantidade de testes. Então eles investem em teste em massa. Quando retomaram as aulas, os professores foram muito instruídos antes. Tem todo um protocolo muito rígido
que os alunos têm que seguir, as salas são higienizadas periodicamente, antes do aluno entrar na escola, a sola do sapato é higienizada, a mochila é higienizada, tem todo um protocolo, eles são muito organizados, né? Eles têm uma capacidade de planejamento muito processual, assustadora. né? Sim, e a coisa funciona. Então, a economia, eles tomaram algumas medidas, por exemplo, cupons de consumo. Em vez de fornecer alguns subsídios em dinheiro para o cidadão, o governo, assim, em 50 cidades, eles adotaram a estratégia de distribuir cupons de consumo, que faz com que o cidadão ele vá consumir. Tinha uns que, depois de emitido, acho que ele esperava em 14 dias, ou seja, obrigava, né, isso incentivava o cidadão a ir lá consumir e retomar, né, os shoppings, as compras, para dar um novo fôlego para a economia. Sim. Então, tem várias medidas que eles estão tomando, tanto de contenção quanto de retomada, que realmente dá uma esperança para o resto do mundo. Assim, é possível, né? Em pouco tempo, você tomar controle da situação. E na parte, então, do investimento, você sente a divulgação dessa tecnologia, desses processos, tendem a atrair outras empresas para, no Brasil especificamente, implantar coisas semelhantes. Com certeza. Como a gente já vem feito aí com algumas startups, acho que tem outros mercados também que a gente pode começar a abrir o olho. Tem o mercado, por exemplo, de games. Antes da quarentena, eu estava fazendo um curso de design de games, que eu estava querendo dar uma estudada no mercado, conversei com alguns players, e é um mercado que, assim, na Ásia ele é muito mais desenvolvido, na Coreia, na China. No Brasil ainda está um pouco tímido, mas é um mercado extremamente rentável, é um mercado que ramifica, não é só a questão do jogo, ramifica para venda de camisa, figuras de ação, tem equipes de jogo online, que é um mercado que está cada vez mais crescendo, né? O próprio time do Flamengo está investindo nisso, ou seja, a gente já cai numa interligação com o mercado do futebol, que já é um mercado que até na última conversa que a gente teve eu mencionei. E, inclusive, falando em futebol, a ByteDance, que é a startup mais valiosa do mundo, uma startup chinesa, ela está investindo nessa questão de games, mas a questão do futebol, por exemplo, apesar de toda essa crise, agora no início do mês, a CBF anunciou que já começou as primeiras turmas na Ásia com relação a treinamento, né, de profissionalização. Ela está exportando a metodologia de futebol para a China. Eu tinha até comentado no último podcast que no início do ano passado a CBF assinou um acordo com uma empresa chinesa. Então, assim, já tomou forma e eles já vão começar a dar aula na China, Japão e Tailândia. Ou seja, a China está cada vez mais, não é só a questão de compra de times, compra de jogadores, ela está querendo importar a expertise sobre o mercado de futebol que o brasileiro tem como ninguém para lá. Então, isso é um mercado que tem muita coisa para acontecer. A gente já está aí com o projeto de lei do Clube Empresa, que, sendo aprovado, vai abrir uma possibilidade assim, de questão de estrutura societária, questão regulatória, possibilidade dos clubes serem, inclusive, sociedade anônima. Isso, para a questão de investimento estrangeiro, vai ser sensacional. Que já é um mercado que é muito relevante, inclusive para o PIB nacional. Agora, esse ponto que você falou do esporte é importante porque ela é um agregador planetário, né? Falando do futebol brasileiro, futebol, mas muitas pessoas param no esporte, não entram nisso como negócio, né? Mas o merchandising, tudo que vem em parte e no vácuo do esporte também é importante. Agora, para incentivar o brasileiro olhar mais para a China, quais são suas sugestões? Quais são suas dicas para o pequeno e médio empresário brasileiro, para o empreendedor que está querendo buscar uma novidade? O que vocês sugerem? Olha, primeiro, abrir a sua mente, né? Porque de todos esses mercados que eu falei, mesmo os que a gente já tem boas relações ou que a gente está tentando construir boas relações, eu vejo que, assim, os chineses, eles estão se preparando para lidar com a gente. Isso, inclusive, é uma estratégia do governo chinês, é uma coisa que já há anos eles vêm investindo, e cada vez mais tem chineses, empresários que sabem a nossa língua, que entendem a nossa forma de negócio, mas isso falta do nosso lado.
a gente não tem, desde a iniciativa privada, a pública, os diplomatas, focados em estabelecer essas pontes e superar as barreiras culturais. Então tem muita questão de games, por exemplo. Eu conversando com esses players, alguns já tentaram levar o game brasileiro para lá, ou trazer o chinês para cá, e todos eles falam a mesma coisa. A barreira cultural é muito grande. Né, entender como é que é a questão regulatória, porque a questão regulatória na China é diferente da do Brasil. Sim. A própria questão cultural, né, o que o jogador chinês gosta de consumir, o que o brasileiro... A forma de consumo é diferente, não só a forma de regular. Então, assim, muitos desses mercados acabam encontrando barreiras desde o início e morre ali, né? Porque as pessoas não... A gente tem que entender... Não só do mercado em si, não só do game, a gente tem que entender o nosso investidor. Sim. Como é que ele pensa? Então, assim, a gente tem que entender minimamente a cultura chinesa, idealmente entender a língua seria muito bom. Eu sei que não é uma língua fácil, mas isso facilita muito na conexão, né, no estabelecimento de relações. E outra coisa também, não só a questão do chinês investindo no Brasil, que isso a gente já vê acontecendo desde 2009. A gente tem que começar a pensar também no brasileiro investindo na China, porque tem espaço. É uma população com quase 1,4 bi de pessoas. É um mercado consumidor absurdo, é um mundo de possibilidades, e ainda que haja concorrência, é tanta gente que tem espaço para todo mundo, inclusive para o pequeno empresário. Então, isso é muito importante. Um pedaço de China é um país, né? Nossa, se você conseguir um pedacinho ali já tá ótimo. Você não precisa conquistar a China inteira no seu mercado, entendeu? E não é impossível. Se a gente começar... duas coisas que você falou que acho que são importantes, né? Tudo que você falou, obviamente, mas a cultura chinesa, o entendimento da cultura e a forma de relacionar para qualquer... pessoa querendo ou investir lá ou atrair investidor para cá. Não é imediato, né? De criar e nutrir um relacionamento com o chinês, ela leva tempo, ela não é instantânea, não é um e-mail que resolve, não é isso? Então, passo a passo. Então, quando eu comecei a falar do início, sobre 2021, eu vejo isso, de iniciar um relacionamento. Esse relacionamento, para solidificar, leva tempo, tá? Aí que você falou de entender as barreiras, entender a cultura, a regulamentação, isso vale para qualquer país do mundo, tá? Cada lugar que você quer ou investir tem uma regulamentação local. Mas do relacionamento com as pessoas é um processo. Então, esse retorno de eventual e-mail, esse follow-up, esse é o passo a passo, né? Não é imediato. Não. E eles são muito desconfiados, eles gostam de construir essa relação de confiança, de te conhecer nos negócios. Por exemplo, eles são muito diferentes dos americanos. O americano, você tenta para assinar um contrato, ele é muito focado no business, né? Muito focado no que está ali na cláusula. O chinês, antes de fechar um contrato com você, ele vai perguntar sobre a sua família, ele vai perguntar sobre os seus hobbies, o que você gosta de fazer. Muito provavelmente ele vai querer sair para beber com você. Uma coisa que às vezes o brasileiro não entende. O brasileiro às vezes acha estranho. Eu vejo às vezes o empresário reclama, do tipo, tá demorando para sair esse contrato, ele tá querendo marcar jantar. Mas é assim, é esse o processo, entendeu? É importante a gente ver isso, que isso faz parte da cultura deles. E é isso. Eu, como estrangeiro no Brasil, posso dizer que a cultura brasileira também é essa. Tá? Sou americano vindo, eu sinto a diferença da objetividade aqui. Aqui é o caipirinha, o churrasco, a forma de fazer negócio aqui é muito semelhante à China, eu acho. Tá? Aqui no Brasil também. O brasileiro ele quer relacionamento, quer saber que time de futebol você torce, vai te dar a camisa do time dele, enfim. Vai. Antes de saber do seu produto, o que você faz? Então, esta é uma realidade. Então, eu vejo muito comparação entre a cultura brasileira e chinesa, embora quando você fala para o brasileiro, ele fala que não é diferente. Não, eu como terceiro, eu vejo muito semelhança. Nossa, perfeito. Foi ótimo esse olho de fora, porque quanto mais eu estudo sobre a China e quanto mais eu convivo nesse meio, mais eu vejo que a gente é muito mais parecido do que diferente. E muitas reclamações que eu escuto do lado de cá
Eu penso exatamente isso. Nossa, mas a gente também parece, assim. Às vezes o brasileiro tem uma dificuldade, acho que, de olhar para o próprio umbigo, assim, de se enxergar, e a gente tem muitas semelhanças. E a gente tem que usar essas semelhanças a nosso favor no mundo dos negócios. Ainda mais que o nosso principal parceiro comercial, né? Já passou da hora. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que estamos falando, você está no Rio de Janeiro. Porque quando eu cheguei, todo mundo falava, o carioca é assim. Quando te convida para alguma coisa, ele não vai te dar um endereço. Vou marcar. O chinês, quando convida, ele dá um endereço? Olha, o chinês, se bobear, ele nem avisa, ele já aparece na sua casa. Ele não é que nem um carioca, não. O compromisso, assim, se ele falou que vai ter, ele segue. Ele vai esperar que você realmente apareça, né? Então, o chinês, se você convida ele no Rio, ele já segue você no GPS, ele já tem o reconhecimento facial, já sabe onde você mora. E é capaz de trazer a caipirinha, né? Não é brincadeira. Mas é isso, relacionamento é isso, né, Thaís? Sim, a gente só tem a crescer com isso. É muito interessante, assim, você aprender as diferenças, porque é uma forma da gente olhar pra gente também, e se questionar, e se entender melhor. É muito interessante, assim, acho que a gente só tem a ganhar se a gente abraçar essa relação. Mas é para abraçar com a cabeça aberta. Se livra de preconceito, se livra de todas, assim, questões de xenofobia e tal, entende que eles são diferentes, mas eles também são iguais, e mergulha, porque é muito interessante. Tem muita coisa interessante que a gente consegue aprender com a cultura, com a filosofia chinesa. Não, eu vejo e sinto pelo relacionamento que eu tenho, eles têm um real interesse no Brasil como país, por tudo que é, né? Embora o Brasil tenha um fama de exótico, ela tem uma atratividade, né, para o chinês. Sim, eles têm uma visão muito positiva, assim, a gente tem que aproveitar isso, e volta e meia tem eventos com relação a Brasil-China, feiras, e você vê muito isso, empresários chineses vindo aqui, o próprio cônsul tentando estabelecer essas relações, as câmaras de comércio, e assim, é unânime, o chinês quer muito, mas cadê o brasileiro, sabe? Tá em alguns setores, óbvio que a gente tem a questão dos commodities, do agronegócio, que já são relações, né, estabelecidas de uma forma muito... já tem anos isso, questão de energia, já investem muito e vão continuar investindo, mas tem outros mercados que a gente pode explorar, a gente não tem que se limitar só no agronegócio, né? O Brasil acho que já está preparado para explorar outros mercados, que o chinês já está de olho, já está investindo inclusive em outros países. Sim. E a gente está perdendo a oportunidade, porque eles têm interesse. Sim. Eles só não estão achando interesse do outro lado. Ou falta de conexão mesmo, né? Conectar as pontas. Porque eu também recebo muita demanda no sentido de brasileiros querendo fazer negócios com a China, mas não sabem por onde começar. Como que eu faço isso? Eu concordo. O relacionamento, o negócio é feito entre pessoas. Pode ser entre países, níveis estaduais, governamentais, empresas, mas na essência... é entre pessoas, é pessoal. Sim. Então, mas isso acho que a dica que você deu realmente de ter a cabeça aberta, né? De ser receptivo, mas também de ser proativo, né? De tentar gerar o relacionamento, não é isso? Exatamente. Correr atrás que você vai encontrar, porque tem muito chinês interessado. Bom, pelo que você está dizendo, também tem gente correndo atrás, né? Você falou de muitos startups, estão indo atrás e está tendo sucesso. Sim, com certeza. Com certeza. O mercado ainda é muito fértil, tem muito espaço aí para muita gente entrar. Muito bom. Bom, Thaís, estamos chegando no fim do nosso tempo. Quero agradecer você novamente por participar e trazer essa parte de visão das oportunidades. E com certeza vamos voltar a falar mais no futuro, ok? Com certeza. Então, para nossos ouvintes, pode achar mais sobre Thaís. Então, é Thaís, T-A-I-S, Bahia, B-A-H-I-A. Você pode achar no LinkedIn e também no nosso site, bbnbrasil.com. E pode também seguir as entrevistas passadas e futuras do BBN Brasil Podcast nos principais plataformas como Spotify, Apple Podcast e Podcast Addict. BBN Brasil Podcast é um oferecimento do Focus ME Market Intelligence. Eles são especialistas em pesquisa de mercado no setor agrícola.
Mais informações no site focusmi.com. Obrigado pela audiência e até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.